Nesta questão, nós temos duas retas que passam por dois pontos e algumas afirmações a respeito destas retas. Bom, as informações que nós temos são as seguintes. S é a reta que passa por A e B e R é a reta que passa por A e C. Uma das sentenças que nós vamos analisar é a equação cartesiana da reta R. Então, vamos começar por aí? Então, olha só, vamos fazer aqui um pequeno lembrete. Nós vimos que se você tem a equação paramétrica, que é x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt, e a partir destas equações paramétricas, se você isola o parâmetro t, então t é igual a alguma coisa, e você substitui na segunda equação, você dá origem à equação cartesiana. Você gera a equação cartesiana. Esse é um caminho, certo? Aí vai ser igual... outro caminho para você encontrar a equação cartesiana é você trabalhar com o ponto da reta e o vetor e aquela formulazinha, aquele dispositivo prático através do determinante que você vai chegar na fórmula já direto da equação cartesiana. Porém, você vai observar que todas as duas possibilidades, tanto partindo das paramétricas e depois, ou então usando o determinante, você precisa do vetor, que dá a direção da reta. Então, uma coisa muito importante que nós precisamos estar atentos é que quando se fala em trabalhar com reta, você precisa de ponto particular, que é um ponto que passa pela reta, que é um ponto por onde a reta passa. Você precisa de um ponto da reta e você precisa de um vetor que dá a direção, vetor direcional, ou vetor que dá a direção, vetor diretor. Vou chamar de vetor diretor, tá? Você precisa desses dois elementos, tá? Então, observe que nós temos aqui dois pontos da reta. Com esses dois pontos da reta, vamos fazer uma representação, um esboço aqui. Sempre que você conseguir fazer algum desenho, algum esboço sobre o exercício que você está resolvendo, isso é muito favorável para que você estabeleça, vai criando o raciocínio necessário para você chegar a conclusões sobre a questão. Então, você conhece dois pontos desta reta. E nós já estudamos vetores definidos por dois pontos. Aqui você pode definir sobre essa reta um segmento orientado a C. Então, você sabe que se essa aqui é a reta R, o segmento orientado a C é paralelo à reta R. E esse segmento orientado a C vai ter as coordenadas, vai ter, quando você faz C menos A, vai ter exatamente as coordenadas do vetor que parte da origem, que vai ser uma cópia aqui desse AC, só que partindo da origem, que vai ser também paralelo à reta R. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar os pontos A e C para encontrar esse vetor. Esse vetor, eu vou chamar ele de V1. Só para diminuir essa notação aqui, Então, eu vou falar o seguinte, V1 é o vetor obtido fazendo o A menos, quer dizer, C menos A. Sempre é ponto final menos ponto inicial, certo? Isso aqui é uma definição, nós temos que obedecer essa regra. Então, nós vamos ter, coordenadas de C, 2, 3, menos coordenadas de A, menos 1, 1. Então, nós temos aqui, 2 menos 1 é 2 mais 1, vai ficar 3. E 3 menos 1, 2. Então, quer dizer que o vetor V1 de coordenadas 3, 2 é um vetor que dá a direção de R, é paralelo a R, certo? Essa informação aqui é muito importante para a gente. Com esta informação e um dos pontos dado, pode ser o A ou o C, nós vamos escrever a equação da reta. Então, podemos adotar, por exemplo, o ponto A
Então, usando o ponto A, que tem coordenadas menos 1, 1, ele pertence à reta. Então, com esse ponto A aqui, e este vetor V1, nós podemos encontrar, escrever, vamos iniciar com as equações paramétricas. X é igual a, de acordo com esta formulazinha aqui, esse menos 1, 1, que é do ponto, é o nosso x0 e y0, tá? E esse aqui é o nosso AB. AB. Então, aqui a gente conclui que V1 é igual a 3, 2. E essas coordenadas aqui são AB. Então, vamos lá. Ó. Então, nós vamos ter x é igual x0, que é menos 1, mais A vezes t, que é 3t. E y é igual a y0 mais bt, 2t. E aqui nós temos as equações paramétricas da reta. Só que nós queremos as cartesianas paramétricas, certo? As equações cartesianas você pode obter isolando o t na primeira equação e substituindo na de baixo. Então, por exemplo, ou isolando o t na segunda, tanto faz, tá? Então, como fica mais fácil eu isolar t aqui na segunda, para a gente não dançar muito o nosso texto aqui, vai ficar assim, ó. Y menos 1 é igual a 2t. Agora eu vou dividir tudo por 2, essa equação. Vai ficar y menos 1 sobre 2 é igual a t. Então, aqui eu já sei como vou escrever o t, ó. T será y sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, essa aqui é a maneira que você vai escrever t e vai substituir na outra equação, a equação que você não utilizou. A equação que não foi utilizada é a x. X é igual a menos 1 mais 3t. Então, nós vamos substituir o valor de t nessa equação. Então, vai ter x é igual a menos 1 mais 3 que multiplica t, sendo que o t é composto por uma subtração, 2 termos. Abre um parêntese aqui, porque todos os termos vão ficar multiplicados por 3. Então, é 3 que multiplica y sobre 2 menos 1 sobre 2. E agora você vai realizar esse produto. Então, x é igual a menos 1, 3 vezes y sobre 2, 3y sobre 2. E 3 vezes menos 1 meio, menos 3 meio. Agora, podemos passar esse 3y para o primeiro membro. Então, x menos 3y sobre 2 é igual a menos 3 sobre 2 mais 1. Porque esse menos... desculpa, já está aqui no segundo membro, né? Vamos pagar aqui. Menos 1. Eu só passei o 3y sobre 2 para o primeiro membro. Então, aqui no primeiro membro vai ficar x menos 3y sobre 2. E no segundo membro, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. É igual, mínimo é 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2, 1 vezes menos 3. 2 dividido por 1 vezes menos 1. Então, nós temos aqui menos 5 sobre 2. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar toda essa equação por 2 para retirar essas frações. Então, eu multipliquei tudo por 2, vai ficar 2x. Aí, nesta segunda fração, nesse segundo termo, vou cancelar o denominador 2, vai ficar 3y. E aqui ficou menos 5 sobre 2, vezes 2, menos 5. Então, essa aqui é a equação cartesiana correspondente a esse sistema de equações paramétricas. Se a gente mudar vetor ou ponto, este sistema muda, sofre pequenas alterações. Consequentemente, a equação cartesiana correspondente a esse sistema também sofrerá pequenas alterações. Agora, a expressão que nós temos lá na nossa alternativa é 2x menos 3y é igual a 5 positivo.
Então, essa equação aqui é diferente de 2x menos 3y igual a 5 positivo, ó, que foi a expressão que foi dada. Esta aqui é a expressão dada, é a equação do item 1, do primeiro item, certo? Então, quer dizer que é um item falso. A afirmação do item 1 é falsa. Então, nós já conseguimos concluir o item A. O item A que perguntava se esta equação aqui era a equação cartesiana. Então, é falso. Bom, vamos lá para o segundo item. O segundo item diz que o vetor de coordenadas 5, 6 é paralelo a S. Olha, S é a reta que passa pelos pontos A e B. Com esses pontos A e B, nós já obtemos um vetor diretor para S. Então, nós vamos partir daí, que é usando as informações que nós temos. Então, se a gente construir o vetor AB, por exemplo, vetor AB é igual a B menos A, certo? Fazendo B menos A, nós vamos ter 4 menos 1 menos 1. Ou seja, 4 menos 1 dá 5. Menos 1 menos 1 vai dar menos 2, certo? E notem, o vetor que for 5 e menos 2, né? Esse vetor 5 menos 2, ele é paralelo a S, porque S é a reta que passa por AB. Então, para que V1 seja também paralelo a S, V1 teria que ser paralelo ao 5 menos 2. E será que é? Olha só, como a coordenada X já coincide, a coordenada Y também deveria coincidir. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente... Primeiro, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou chamar esse vetor aqui de U1, tá? Então, eu vou dizer assim, U1 é paralelo a S. Então, para que V1 dado, que é o 5, 6, seja paralelo a S, só pode acontecer isso se V1 fosse paralelo a U1. Mas V1 ser paralelo a U1 só acontece... Desculpa, eu quero continuar aqui, ó. Só acontece isso se... agora eu vou puxar aqui para baixo, porque a gente usou essa parte aqui. Se V1 é igual a Ku1. Mas V1 ser igual a Ku1 quer dizer que... Vamos colocar aqui coordenadas. Olha só. V1, vou chamar de x1, y1. x1, y1 é igual a K. Esse aqui eu vou chamar de A1, B1. Certo? Aqui nesse segundo membro, você sabe que vai ficar KA1, KB1. E a igualdade desses vetores vai ficar x1 é igual a KA1. E aqui, ó, y1 é igual a KB1, certo? Notem uma coisa. Na primeira equação, se você isola K, você vai ter K é igual a x1 sobre A1. Na segunda equação, você também pode isolar K, e K será igual a Y1 sobre B1. Esse K da primeira sentença que você encontrou é o mesmo K da segunda. Então, isso aqui quer dizer... Vou passar um tracinho aqui, ó. Então, isso aqui quer dizer que para que os vetores sejam paralelos, a divisão das coordenadas correspondentes dá o mesmo valor. Então, se você nem quiser fazer muitas contas, basta você observar quais são as coordenadas que você está comparando e fazer a divisão das coordenadas correspondentes. Então, olha só, o vetor que nós queremos analisar se é paralelo a S tem coordenadas 5, 6.
E o vetor U1, que você já sabe que é paralelo a S, tem coordenadas, nós encontramos, é o 5 menos 2. Então, faça a divisão das coordenadas correspondentes. Olha só, 5 dividido por 5 dá 1. E 6 dividido por menos 2 dá menos 3. Então, ó, diferente. Então, quer dizer que não podem ser paralelos. Então, você vai concluir que são não paralelos, certo? Então, essa afirmação que fala que é paralela é uma afirmação falsa. Então, essa letra B aqui é falsa. Bom, nesta afirmação está dizendo que o vetor de coordenadas 5, 6 é equivalente ao vetor AB. Então, o vetor AB nós vamos obter com os pontos dados, que nós temos ali as coordenadas de A e coordenadas de B, né? Então, eu comecei com coordenadas de B. Então, 4 menos 1, e as coordenadas de A são menos 1, 1. O vetor AB, por definição, tem coordenadas que coincidem com B, coordenadas de B menos coordenadas de A. Então, vai ficar 4 menos menos 1, 5, menos 1, menos 1, menos 2. Então, olha, as coordenadas do AB é essa. Os vetores, eles são equivalentes quando? Quando eles têm a mesma norma, direção e sentido. Então, quando você faz B menos A, se você faz B menos A, você tem as coordenadas do vetor partindo da origem. Então, basta comparar os vetores partindo da origem. Se são iguais, as coordenadas, eles são equivalentes. O que não acontece aqui, ó, porque aqui nós temos o V1, então é diferente de V1, que é 5, 6, né? Esse é V1. Então, essa sentença também é falsa, certo? A sentença D, o item D, nós temos o seguinte, ó. Nós queremos analisar se V2, que tem as coordenadas menos 3, menos 2, é paralelo com a reta R. A reta R é a reta que passa por AC. Então, vamos lá. AC, vou começar com C. C tem as coordenadas 2, 3. A tem as coordenadas menos 1, 1. Então, vamos encontrar o vetor AC. Vetor AC, por definição, é C menos A, que é igual a 2 menos menos 1, 2 mais 1. Vai ficar 3. 3 menos 1 vai ficar menos 2. Ó, conferindo. C menos A. 2 menos menos 1, 3. 3 menos 1, menos 2. Olha, notem que por um sinal, nós não vamos ter os vetores sendo paralelos. Nós vamos escrever aqui, esse aqui é o vetor AC. E o vetor V2, então nós queremos comparar, ó, AC, que é 3 menos 2, com V2, que é menos 3, menos 2. Lembram o que nós dissemos ali atrás sobre questão de paralelo? Paralelos, se eles são paralelos, se quando você divide as coordenadas correspondentes, elas são iguais, ó. Mas só que isso não acontece, porque aqui, ó, vai implicar aqui menos 1, aqui é menos com menos, né? Menos 1 é igual a 1, ó, isso é falso, não pode. Então, quer dizer que eles não são paralelos. Então, implica em não paralelos. Não paralelos. Então, também é uma sentença falsa. Vamos continuar. Então, agora no item E, esse é o B. Então, agora aqui, ó, no E, nós temos o vetor V2 de coordenadas menos 3, menos 2, é equivalente ao vetor AC?
Equivalente a esse sinalzinho aqui, tá? É equivalente a... Opa, não é AC não. É CA. O CA é menos AC, viu? Vou aproveitar que eu errei para poder explicar isso. O oposto é só você colocar esse menos aqui. Então, menos AC é o CA, tá? Que é quem a gente quer mesmo. Que são, menos AC é igual a CA. Olha, CA... Você encontrou ali você encontrou o AC aqui já no item de cima. Vamos aproveitar ele, ó. Nós já vimos na sentença anterior que AC é 3 menos 2. Então, quem é o menos AC? Isso implica que CA é igual a menos AC. Esse menos AC é multiplicar por menos 1. Então, isso aqui é 3, o menos AC vai ter coordenada x menos 3. Isso aqui é menos 2, aqui vai ficar 2. Então, essas aqui são as coordenadas do AC. Opa, desculpa, do CA, certo? E nós queremos saber se esse vetor é equivalente com o V2. Então, vamos escrever aqui novamente, ó. V2 é igual a menos 3 menos 2. E CA é igual a menos 3, 2. Podem, quando você lê equivalentes, coloquei entre aspas ali igual, porque nós não vamos usar a palavra igual para comparar vetores. A gente vai usar equivalente que diz respeito à norma, direção e sentido, mas por definição algébrica eles são iguais se as coordenadas correspondentes são iguais. E aqui não coincide, ó. Menos 2 é diferente de 2, isso implica que V2 é diferente de CA. Então, eles não são equivalentes. Então, não equivalentes. Certo? Então, aqui nós temos uma sentença falsa. Bom, item F, nós vamos analisar se 5y mais 2x igual a 3 é uma equação cartesiana da reta S. A informação que nós temos a respeito da reta S é que ela passa pelos pontos A, de coordenadas menos 1, 1, e B, de coordenadas 4, menos 1. E como nós já sabemos, para encontrar qualquer equação da reta, seja qual for a equação, se é vetorial, paramétrica ou cartesiana, você precisa do vetor diretor. Então, usando estes pontos, nós vamos definir o vetor AB, fazendo B menos A. Então, calculando aqui as coordenadas do vetor AB, você vai ter 4 menos 1, 5, menos 1, menos 1, menos 2. Então, estão aqui as coordenadas que nós vamos usar para o nosso vetor diretor. Esse vetor aqui, ó, é paralelo a R. E nós vamos adotar o A como ponto particular, tá? Então, usando este vetor diretor e usando ainda o ponto A como ponto particular, vamos encontrar a equação. Esta equação aqui nós vamos fazer com o método do determinante, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, só relembrando. Se o vetor tem coordenadas AB, se as coordenadas aqui são AB, e o ponto tem coordenadas x0, y0, então a fórmula que nós vamos utilizar é AB incógnitas igual a B ponto, tá? Então, esta aqui, opa, aqui é um y, tá? Então, esta aqui é a formulazinha que nós vamos adotar. Então, nós temos, ó, coordenadas do vetor. Então, 5 menos 2. 5 menos 2, xy. Igual 5 menos 2, ponto, menos 1, 1. Então, isso implica que 5 vezes y, 5y. Não pode esquecer a fórmula o cálculo do determinante 2 por 2. Multiplicação da diagonal principal menos o resultado obtido multiplicando a diagonal secundária. Multiplicando aqui, eu tenho menos 2x vezes menos mais 2x, que é igual aqui 5 vezes 1, 5,
menos 2 vezes menos 1, mais 2, vezes menos da fórmula, menos 2. Então, nós temos 5y mais 2x é igual a 3. E esta equação coincide com a equação que foi informada na questão. Então, essa aqui é a equação cartesiana da reta S. Então, essa é a sentença verdadeira. Quero só... Então, aqui, ó, nós temos... Essa sentença é verdadeira. Certo, pessoal? Então, até logo.